Ela é psicóloga, engenheira de produção, biomédica, doutora Juliana Zanini. Diz aí, Juliana, tudo bem? Tudo bom, Charles? É Tudo um bom? prazer em estar aqui com você. Prazer é todo nosso. A Juliana, ela é parceira da nossa aqui também, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora eu queria saber, Juliana, você começou com psicologia, é isso? Por que você escolheu psicologia? A psicologia ela entrou na minha vida como uma forma de ajudar as pessoas. Eu acho que no meu convívio desde a infância, eu tive próximo de mim pessoas que sofriam com depressão, e eu achei que essa seria uma excelente forma de estar ajudando e melhorando, né, o dia a dia das pessoas. Eu encontrei ali uma meta de vida, né, ajudar as pessoas através da psicologia. Você chegou a atender pacientes durante algum tempo? Sim, eu atendi por uns 6 anos, mais ou menos, e depois, um pouco antes da pandemia, eu notei que eu queria abranger um pouquinho mais outras áreas, sempre com esse foco de estar ajudando as pessoas no quesito emocional. E aí, uma vez indo numa clínica de estética, eu observei que a mulherada saía radiante, feliz, como se tivesse feito uma terapia de anos, assim, em poucos minutos. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei. Mas a engenharia de produção também tem esse foco de ajudar as pessoas? Como é que isso se encaixa onde? A engenharia, ela entrou pro meu lado de empresária mesmo. Eu sentia que faltava um pouquinho mais essa questão de organização, tanto na parte administrativa, de logística, financeira. Para melhorar, né, esse aspecto financeiro, às vezes a gente precisa também estar indo para outras áreas e não apenas só para o nosso sonho, né, o que a gente gosta de fazer. Então eu acabei trabalhando também em outros projetos, que fogem um pouquinho dessa área que eu me dedico de fato, de tempo integral. E por isso que eu acabei usando a engenharia. Só que no final das contas, a engenharia acabou me ajudando muito dentro da área da estética. Tudo que você faz dentro da área da estética tem a ver com matemática, com fórmulas. Usa isso o tempo todo para estar calibrando aparelhos de alta tecnologia, para estar fazendo uma análise facial, avaliando as proporções faciais para deixar um rosto mais harmônico, sem estar interferindo, assim, na naturalidade da pessoa, né. Sempre observando as características de cada indivíduo, ao invés de fazer uma fórmula de bolo pronta, onde você faz vários pacientes, sempre usando a mesma técnica, as mesmas quantidades. Então, tem tudo a ver. Mas você chegou a trabalhar como engenheira de produção em outra área também? Eu não cheguei a atuar em outras empresas além das minhas. Administrar as empresas, cuidar mesmo do dia a dia, assim, sem ter que depender tanto de outras pessoas para fazer isso por mim. Você disse que se apaixonou pela estética quando você foi lá e viu as pessoas, mulheres felizes e tal. Foi a partir daí que você decidiu fazer biomedicina ou isso já estava no teu. Foi a partir daí, foi um pouco antes de me formar em psicologia. Na época eu já atendia. No consultório, geralmente as pessoas vêm falando muito dos problemas, das dificuldades, e quando você lida com esse assunto, você acaba sempre lidando com uma ferida, né, com uma dor. E a pessoa sai muitas vezes machucada ali do consultório, triste. Eu não conseguia ver aquele brilho, né, é lógico que com o tempo, as pessoas iam melhorando, mas é uma coisa que precisava de eu achava que precisava de algo a mais, né. Eu queria muito, tinha necessidade de ver aquela melhora mais rápida. Então, a estética acabou criando ali digamos, um desejo interno que foi só me estimulando ao longo do tempo. Eu acabei levando 10 anos estudando para entrar de fato na área, mas é uma paixão que veio de muitos anos. Você montou uma clínica, Montei uma clínica, como chama? Unisense. Unisense. O que quer dizer Unisense? Tem eh, alguma tradução? O que quer dizer isso? Tem, eu achei que eu tinha inventado esse nome, não é
até descobri que alguém já tinha inventado É. antes. A ideia era uma junção de 2 palavras, uni de union, sense, de sense, né, união dos sentidos, e isso tem muito a ver com a minha característica de eu sempre gosto de buscar áreas diversas para falar da mesma coisa. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito de limitar apenas a uma perspectiva, eu sempre gostei de voltar a minha visão sobre a mesma coisa por vários olhares diferentes. Então foi aí que eu achei que essa palavra tinha tudo a ver comigo, pedi até ajuda para o ChatGPT, e foi quando surgiu esse nome, Legal. Você já está há quanto tempo com essa empresa? um ano. 1 ano. E está indo assim, o que que você faz exatamente lá? Estética, eu sei, mas assim, quais são os procedimentos que você nesse sentido de ajudar as pessoas e você ficar feliz vendo que o paciente ficou feliz? Uma coisa muito comum é que as pessoas às vezes vêm focadas para fazer um determinado procedimento e se vê no dia a dia, quando elas vão em algum lugar, acaba se frustrando, porque tem expectativas completamente diferentes da realidade particular dela. Então acabo que fico trabalhando muito para tentar entender exatamente a rotina da pessoa, como que é o dia a dia, e fazer essa estética, essa transformação, digamos assim, com base em todas as características dela, levando em consideração os hábitos de vida, quais são os aspectos que ela consegue de fato manter no dia a dia. Até onde é interessante ela ir no dentro de uma mudança no visual, para não querer se aproximar de uma atriz ou de um ator que de repente admira muito e aquela característica não combina muitas vezes com a pessoa. Então, eu tento sempre trazer mais dela mesma e ressaltar o que ela já tem de bonito, não tentar trazer características de outras pessoas que muitas vezes a pessoa não se reconhece quando ela se vê, né, em uma característica diferente. Vamos falar sobre harmonização facial. Isso é uma coisa que hoje parece que virou, eu vejo em várias esquinas, na botox, 30 pontos, tantos reais, não sei o quê, ficou uma coisa assim meio que, sei lá, parece que qualquer um está fazendo isso, e é uma coisa muito séria, né. Sim, muitas vezes a harmonização facial ela está associada ao botox, ao preenchimento com ácido hialurônico, e as pessoas costumam querer às vezes colocar quantidades, acabam se viciando naquilo e acaba mudando toda a estrutura com essa visão de que a harmonização facial seria colocar preenchimento com ácido hialurônico, e vai muito além disso. Então, quando a gente fala em harmonização, é interessante a gente pensar em qualidade de pele, qualidade da estrutura facial, dos músculos, reestruturar os músculos, reposicionar a face, para que ela, de repente, pareça com ela mesma, numa versão mais jovem, ou melhorar algum aspecto de proporção áurea quando os terços e quintos faciais não estão harmônico para aquele rosto. Então, nem sempre a harmonização facial envolve botox ou preenchimento. Muitas vezes, só pequenos ajustes com a própria maquiagem já é interessante para a gente fazer uma harmonização, principalmente meninas jovens que vêm com desejo de fazer a harmonização e ainda não tem uma necessidade de fazer algo muito drástico. Então a gente inicia realmente melhorando a qualidade da pele, às vezes melhorando um pouquinho de flacidez e elas já ficam maravilhosas e conseguem chegar onde elas queriam, sem necessariamente uma cirurgia, um procedimento mais invasivo. Mas a flacidez você tem que usar de recursos, não é, a flacidez não é tem que injetar alguma coisa para tirar, não tem? Não necessariamente, a Não? gente consegue também, melhorar através de tecnologias. Então existem muitas tecnologias no mercado hoje em dia, os lasers ou ultrassom, radiofrequência, várias coisas que a gente consegue melhorar
muito, reposicionar a face sem estar necessariamente injetando algo. Entendi. Isso depende muito da necessidade de cada um. Olha só, por exemplo, eu tenho esse negócio aqui, isso aqui é glabela, não é isso? A glabela. Sim, Então isso aqui desde criança, né, que eu tenho o mau hábito de franzir isso daqui. a força muscular. A força muscular, então acho que já exatamente. Aqui e também aqui, mas aqui acho que toda por conta da idade mesmo, da bigode chinês, acho que a flacidez, a pele vai caindo. Mas aqui não, aqui é uma coisa que eu tinha desde criança. Isso não sai, né? Claro que sai. Ah, ah, sai? Tanto essa parte aqui, quanto essa parte aqui. Mas isso não é o tal do ácido, o preenchimento com ácido hialurônico, não é essas coisas, não é isso? Por exemplo, essa força muscular que você tem muito forte nos corrugadores cria essas ruguinhas aqui no meio. Isso com botox a gente consegue resolver, que é basicamente tirando a força do músculo dos corrugadores. Então, naturalmente, sairia isso. Só que você, como ator, a gente também não poderia travar muito para sair completamente, porque é interessante que você mantenha essas expressões fortes quando necessário, quando quer interpretar. Então a gente coloca doses bem pequenininhas só para fazer uma gestão do envelhecimento, mas mantendo ainda a naturalidade das suas expressões. Mas a marca ela não vai sair, ela não vai ficar assim. Se eu fizer assim, ela tá lisinha. Aqui ó, isso aqui não vai sair, né, ela vai sempre ficar, eu vou ter esses frisos sempre, não? Não, dá Não. pra gente melhorar. É mesmo, né? Tanto Interessante. o botox ele melhora para força muscular não Então, continuar tracionando. ele paralisa, né? Ele não chega a paralisar, mas ele diminui muito a força do músculo, hum, melhora bastante Melhora a pressão, a né? pressão. Certo. E esses risquinhos que a gente já tem, a gente consegue fazer tratamento com inúmeras tecnologias. E aqui nessa parte que vai caindo e é normal, natural com o envelhecimento, Claro. todo mundo vai perdendo essa estrutura, são os coxins de gordura que a gente tem nessa região, que a gravidade empurra um pouquinho, e isso a gente tem como reposicionar também utilizando várias tecnologias. Então, assim, dá para todo mundo ficar mais jovem, É possível todo mundo ficar mais jovem, mas sem com dúvida certeza. tem um investimento aí, né? Tem investimento. Porque os produtos são caros, as máquinas são caras, não é isso? E o investimento não é tão caro quanto as pessoas É isso que eu queria saber, o investimento não é caro. não é tão caro. No começo era sim muito caro, assim, procedimentos que antigamente, por exemplo, uma radiofrequência microagulhada de uma determinada marca, era muito caro, poucas pessoas tinham a condição financeira de fazer, era uns 10, 15 mil a sessão, e as pessoas faziam mais de uma sessão. E hoje em dia não, o investimento caiu para R$ 2.000, R$ 5.000, e a pessoa consegue parcelar em várias vezes. Então hoje pessoas que fazem os procedimentos estéticos estão em diversas áreas, assim, da população, desde da classe A à classe C. Aí a pessoa junta um dinheirinho, vai lá, faz o investimento, Vai fazendo aos pouquinhos e vai resolvendo. vai resolvendo. Juliana, aqui com a Gloss, eu sei que você tem uma parceria aqui com a agência, você pode me dizer o que que vocês vão pretender? Eu estou meio por fora, queria entender o que vocês vão fazer aqui. A gente está com um projetinho muito legal de transformação das modelos, então a gente quer selecionar algumas modelos e vamos estar presenteando com um projeto de transformação, onde vamos estar melhorando as características, que envolve todo o visual, desde da questão da harmonização facial, corporal, em relação também a mudanças do cabelo, cor de cabelo, aspectos do que combina para melhorar mesmo o visual da pessoa, desde quais são as melhores cores que combinam, os melhores cortes de cabelo, como que é a proporção áurea e como a gente pode melhorar. Aspectos da saúde também, em relação ao peso, se está dentro das características saudáveis para o biotipo. Então é um Pô, projetinho bem é legal, legal, é um estudo mesmo, né, da pessoa, tudo completo, individual mesmo o negócio, né. e a gente vai estar apresentando para vocês esse resultado até como uma forma de explicar e desmistificar um pouquinho como funciona esse processo. Às vezes as pessoas pensam que é algo muito mais complexo do que realmente é.
e às vezes pequenos ajustes a gente tem excelentes resultados. Dá o seu Instagram para as pessoas conhecerem a sua empresa, o seu trabalho. Qual é o teu Instagram? Claro, o meu Instagram é @DRA Unicense, Unicense. Nossa, travou. Isso aí, Icense, doutora Unicense. doutora Unicense, doutora Unicense. Isso. Onde vocês estão aqui em São Paulo, em que lugar? Estamos na Várzea de Baixo, poucas pessoas conhecem como Várzea de Baixo, porque o bairro é muito pequeno, todo mundo diz que é o finalzinho do Brooklyn. Então fica no prédio da Nestlé, é um lugar bem fácil de chegar, principalmente quem vem de CPTM, é a estação João Dias da CPTM, é bem facinho. Doutora Juliana Zanini, muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua empresa e que você continue harmonizando muita gente por aí. Muito obrigada, Thiago. Valeu, valeu. Obrigada por tudo. Gente, é isso aí. Então aguardem aí que a Gloss deve anunciar em breve aí quando é que vai ser, quando é que vai começar o processo, que eu sei que isso aí muita gente vai querer fazer, né. Beijo a vocês, obrigado mais uma vez, doutora. Até o próximo programa.